Olá, meu nome é Matheus Anelato e a partir desse vídeo nós vamos apresentar algumas melhorias de performance no carro envolvendo matemática simples. Vamos comparar alguns tipos de motores, alguns tipos de ciclos e assim nesse vídeo vocês vão poder ver qual melhor ou qual para determinada coisa seja melhor ou para determinada situação. Valeu. There is a house built out of stone, wooden floors, walls and No século XVII, a ciência ela era um tanto limitada. Porém, um homem chamado Nicolaus August Otto, ele revolucionou o sistema de transporte, porque foi ele que criou o que nós chamamos de motor a combustão interna. Sendo que o homem agora não precisaria mais caminhar, ele poderia usar uma máquina para se deslocar de um ponto A a um ponto B. O tempo que o homem levaria de sair desse ponto A para ir até o ponto B, ele seria muito menor do que nós podemos imaginar, pois agora ele não seria mais contado em passos, ele seria contado em ciclos. O motor criado por Otto, ele teve inúmeras vantagens em relação ao motor a vapor, porque ele era mais leve, ele não precisava mais de um reservatório de água para que ocorresse o resfriamento do mesmo. Muito menos ele precisaria de um combustível para aquecer essa água, porque antes eles utilizavam lenha ou carvão, agora eles não precisariam mais disso. Os automóveis, ônibus, máquinas de trabalho, tudo, até mesmo a indústria em geral, ela utiliza uma tecnologia que foi criada há 150 anos atrás. Vocês podem ver nisso a importância do motor a combustão interna. O motor do ciclo Otto, ele era muito mais potente do que o motor a vapor. Ele superava o motor a vapor, porque antes eles utilizavam o vapor para impulsionar os pistões. Agora não. Agora é utilizado um conjunto de poder térmico e deslocamento de gases, onde a combustão ela daria força para que esse pistão se movimentasse com muito mais eficiência. O motor a combustão, sendo mais leve, mais versátil, fazendo com que tudo fosse mais fácil, ele logo se consagrou como força motriz. E assim o homem foi abandonando a máquina a vapor e investindo cada vez mais no motor de combustão interna. Investimentos que trariam até os tempos de hoje o que nós chamamos de motores de alta performance. Porque através do investimento, através da evolução, nós conseguimos nos locomover cada vez mais rápidos. E é isso que nós veremos logo mais. Bom, meu nome é Ronieri e agora vamos discutir as diferenças construtivas do motor Otto e o motor a diesel. Bom, estamos falando de um motor a combustão interna de 4 tempos, mas antes de aprender o que são 4 tempos e como funciona cada um deles, vamos aprender a estrutura de um motor. Um bloco, um pistão, um cárter, onde dentro desse cárter você vai ter a biela alimentando o pistão e o virabrequim. Dentro do cárter você tem óleo lubrificante para ficar lubrificando essa área o tempo inteiro, tá? Na parte de cima, como a gente pode ver na imagem, temos a câmara de combustão, onde ocorre os 4 tempos, e em cima disso ainda você tem uma das partes mais importantes e diferentes do motor a 4 tempos,
que são a válvula de escape e a válvula de admissão de combustível. Em cima disso tem a vela de ignição. Agora, para outra imagem, a gente vai entender melhor como funcionam os 4 tempos. No primeiro tempo, o pistão desce e a válvula de admissão abre, deixando assim entrar uma mistura de ar e combustível, no caso a gasolina. No segundo tempo, o pistão sobe, comprimindo toda essa mistura. Então ele está criando uma pressão ali dentro daquele pistão. No terceiro tempo, a vela de ignição ela solta uma faísca que causa uma explosão dentro do motor. No caso, é a parte mais importante e o que realmente dá força ao motor para ele rodar. Então, na hora que ele explode, o êmbolo desce de uma forma bem rápida e forte e já sobe de novo no quarto tempo, expulsando todos os gases com a abertura da válvula de exaustão. Agora aqui vocês podem ver nitidamente que é o motor a gasolina no ciclo Otto e está fazendo os 4 tempos, conforme o gráfico mostrado ao lado. Embaixo aqui podemos reparar também que no cárter fica o óleo lubrificante lubrificando a biela todo o tempo e o virabrequim. No caso do motor a diesel, ele funciona de uma maneira diferente. Ele também é um motor a 4 tempos, só que no primeiro tempo dele, quando o êmbolo abaixa, a válvula de admissão abre, entra somente ar. É lógico que é um ar filtrado, que vem da atmosfera, mas passa por um filtro, entra no motor e fica ali. Aí no segundo tempo, o pistão sobe, comprimindo ao máximo esse ar. Então você tem uma grande pressão ali. No terceiro tempo, basicamente, vocês podem ver uma válvula ali em cima. Essa válvula, ela libera a entrada de diesel. E conforme vai jogando diesel, o terceiro tempo vai acontecendo e vai tendo essa explosão, jogando o êmbolo para baixo. E no quarto tempo é igualzinho ao motor Otto, que é o motor Otto a gasolina, que basicamente é a expulsão dos gases que restaram da combustão. Olá, meu nome é Adriano e vou explicar a vocês a diferença entre os ciclos Otto e diesel, que são 2 ciclos de motores a combustão interna mais utilizados na indústria automobilística atualmente. Vamos aqui está representado graficamente o ciclo Otto e vamos explicar o funcionamento do motor. Nós sabemos que o pistão ele realiza 2 movimentos, para cima e para baixo, ou seja, são movimentos alternativos. O que ocorre? Ou o pistão sai do ponto morto inferior e vai para o ponto morto superior, ou o pistão sai do ponto morto superior e vai para o inferior. Nada diferente disso. Então temos aqui o ciclo Otto e o ciclo diesel. Vou começar explicando o ciclo Otto, depois o diesel e vou diferenciá-los assim sucessivamente. Temos aqui então o ponto zero. O pistão está no ponto morto superior e vai partir para o ponto morto inferior, realizando a admissão de ar e combustível, neste ciclo Otto. Quando o motor não é sobrealimentado, ou seja, ele é aspirado naturalmente, ele parte do ponto morto superior para o inferior e puxa o ar a uma pressão de 1 atm.
dentro da câmara vai formar uma diferença de pressão e o ar vai entrar pela válvula de admissão, que se abre e entra pelo coletor de admissão o ar, mais o combustível, que pode ser injetado pela injeção eletrônica ou por um carburador, como os carros mais antigos. Então, do ponto 0 ao ponto 1, temos a admissão de ar mais combustível. Do ponto 1 ao ponto 2, gasta-se trabalho para realizar a compressão adiabática do ar mais combustível. Do ponto 2 ao ponto 3, temos a explosão que ocorre pela centelha da vela no cabeçote do motor. Essa centelha explode a misturar combustível que está sob pressão na câmara de combustão e o pistão desce novamente. Quando o pistão desce, ele entrega trabalho do terceiro para o quarto tempo. É o único momento em que o motor de combustão interna, ou seja, essa máquina térmica, entrega trabalho em forma de energia cinética, cumprindo a função dela. Do ponto 4 ao ponto 1 ao ponto 0, temos aqui apenas o escape dos gases. Agora, vamos partir para o motor diesel, visto que conhecemos um pouco o ciclo Otto. A diferença primordial entre ciclo diesel e ciclo Otto está na admissão dos gases, que o ciclo Otto admite ar e combustível, enquanto o ciclo diesel admite apenas ar. Por que disso? Porque o ciclo diesel, esse motor não possui vela de centelhamento que fará a ignição do combustível. O que ocorre? Quando o pistão sobe, comprimindo o ar a uma taxa de compressão maior que o ciclo Otto, a pressão dentro da câmara de combustão e a temperatura são muito elevadas, o que ocorre que ao injetar o diesel instantaneamente pulverizado, ocorre a explosão e o pistão desce novamente. Vamos começar. Do ponto 0 ao ponto 1, quando o motor não é sobrealimentado, a diferença de pressão causada pela descida do pistão admite o ar a 1 atm. Do ponto 1 ao ponto 2 também se gasta trabalho para realizar a compressão adiabática. Temos a diferença aqui também dos dois ciclos agora. Esse aqui realiza a combustão isovolumétrica, enquanto esse aqui realiza a combustão isobárica, ou seja, a pressão constante. Então, do ponto 2 ao ponto 3, temos a combustão isobárica, e do ponto 3 ao ponto 4, também único período em que se tem a entrega de trabalho útil, que é o fim dessa máquina térmica. Foi para isso que ela foi projetada, para entregar energia mecânica em forma de energia cinética de rotação. Do ponto 4 ao ponto 1 ao ponto 0, temos apenas o escapamento dos gases oriundos da queima do combustível. Então, basicamente, vamos diferenciar esses dois ciclos, sabendo que o ciclo diesel não possui vela de centelhamento, certo? A ignição é feita através da injeção de combustível a altíssimas pressões, cerca de 200 bar dentro da câmara de combustão, que está sob alta pressão e alta temperatura também, cerca de 600 graus Celsius. Temos também a diferença nos ciclos, que o ciclo Otto realiza a combustão isovolumétrica a volume constante, enquanto o diesel realiza a combustão isobárica a pressão constante. Motores de ciclo Otto são motores de maiores velocidades, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Significa que ele é um motor mais leve, então ele trabalha com rotações mais elevadas. Porém, o torque ideal de trabalho, ou máximo, só é atingido com rotações mais altas durante o seu ciclo. Enquanto o ciclo diesel possui rotações mais baixas, porém, ele entrega um torque a rotações mais baixas também, o que confere um motor muito robusto e forte. Esse motor diesel equipa majoritariamente no Brasil caminhões, carretas, veículos pesados de linha pesada. Também pode equipar caminhonetes, que são picapes de grande porte, e alguns furgões e ou vans. O ciclo Otto, por sua vez, também equipa caminhonetes de grande porte, porém a eficiência nesse tipo de veículo é muito baixa, porque o veículo tem uma massa muito grande para uma entrega de torque a elevadas rotações. Então é preferível em caminhonetes de grande porte que se use o motor diesel. Basicamente essas são as diferenças e o funcionamento desses dois motores sendo explicados por esses dois gráficos.
E aí galera, tudo bom? Eu sou o Kaique, vou falar para vocês um pouco sobre o cálculo da cilindrada unitária e total. E eu vou trabalhar um pouco junto com o Jonathan, que vai falar sobre a taxa de compressão. E o que a gente pode ver primeiro aqui é as informações técnicas de um motor. Nesse caso a gente tem um motor, por exemplo, de um navio, um motor do ciclo Otto de 2 tempos. Esse navio ele tem cilindros de 90 centímetros de diâmetro e de curso, ou seja, distância entre um ponto morto superior e ponto morto inferior igual a 3 metros, ou seja, quanto que o cilindro sobe e desce. E ele tem um volume da câmara de combustão, que é a parte pequena onde o gás e o combustível são comprimidos, de 200 litros. E além disso, esse motor tem 11 cilindros. O cálculo da cilindrada unitária a gente começa utilizando essa fórmula aqui, que seria a área da base do cilindro multiplicada pelo seu curso, calculando assim o volume. Para isso, nós vamos precisar usar as nossas dimensões todas em uma mesma unidade. No caso, a gente vai usar a unidade em litros ou em centímetros cúbicos. 90 centímetros são 90 centímetros, 3 metros são 300 centímetros, e a fórmula se aplicaria da seguinte maneira: nossa cilindrada unitária seria igual a π vezes 90 centímetros ao quadrado dividido por 4, porque o diâmetro ao quadrado dividido por 4 é o mesmo que o raio ao quadrado, multiplicado pelo curso de 300 centímetros. Com isso, nós temos que a cilindrada unitária tem um valor aproximadamente de 1908,5 litros, por aí, já convertendo para litros. Isso seria mais ou menos 1.908.500 centímetros cúbicos. Com a cilindrada unitária, nós podemos fazer outros cálculos, como taxa de compressão e a cilindrada total. O Jonathan vai explicar um pouco mais sobre a taxa de compressão. E aí galera, meu nome é Jonathan. O Kaique anteriormente falou sobre a cilindrada unitária e eu vou calcular para vocês agora a taxa de compressão. A taxa de compressão nada mais é que a relação entre o volume inicial e o volume final do cilindro. O cilindro ele tem o ponto morto inferior e o ponto máximo superior. O volume da câmara de combustão é quando o cilindro atinge o ponto máximo superior, é o restante que sobra ali. Então, nesse dado aqui, para essa circunstância do ciclo Otto, a gente tem que a taxa de compressão é igual a cilindrada unitária mais o volume da câmara dividido pelo volume da câmara. Como o Kaique calculou anteriormente, a cilindrada unitária é 1908,5 mais o volume da câmara, que é 200 litros, dividido pelo volume da câmara. Isso aqui vai dar mais ou menos 10,54. Como isso é uma taxa, para o ciclo Otto da gasolina a gente tem taxa de 8:1, de 6:1, nesse caso aqui de 10,54 para 1. Vocês viram com o Jonathan sobre a taxa de compressão e agora vocês vão ver comigo de novo sobre cilindrada, só que dessa vez sobre cilindrada total. A cilindrada total ela é a soma de todas as capacidades dos cilindros de um motor, ou seja, você tem a cilindrada unitária multiplicada pelo número de cilindros.
Calculando para essa configuração de motor, a gente tem que a cilindrada total vai ser igual aos 11 cilindros somados, ou seja, 11 vezes a cilindrada unitária que eu calculei anteriormente, que era de 1908,5 litros. Com isso, nós temos que a cilindrada total vai ser de um valor de aproximadamente 21.000 litros. Aí aqui é importante fazer uma observação. O que isso quer dizer? Comparando-se com um carro que tem uma configuração, por exemplo, 1.0, 1.6 ou 1.8, você teria esse valor aqui expresso. Ou seja, o 1.0, 1.6 ou 2.0 são, na verdade, os valores em litros da cilindrada do motor daquele veículo. Nesse caso, 21.000 litros para o nosso navio. Uma coisa que a gente pode destacar como curiosidade também é a forma como isso daqui é expresso em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos é comum você classificar os motores em polegadas cúbicas. Bom, agora nós vamos calcular a cilindrada unitária e a cilindrada total do motor diesel de uma locomotiva. Né? É um motor 4 tempos da locomotiva Dash 9 ou Dash 9. Esses aqui são os dados técnicos dela: o diâmetro do cilindro, o curso do pistão dentro do cilindro, a taxa de compressão e a quantidade de cilindros. Bom, a cilindrada unitária, que é expressa pela fórmula π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4 vezes o curso, pode ser calculada da seguinte maneira: π vezes 22,86 ao quadrado dividido por 4 multiplicado pelo curso, que é de 26,67 centímetros. Com isso daqui, nós conseguimos chegar ao resultado de cilindrada unitária aproximadamente 11.000 centímetros cúbicos, ou 11 litros. Nesse caso aqui, a gente tem um motor diesel 4 tempos, um motor de uma locomotiva, e de acordo com os dados que foi fornecido pela apostila, nós vamos calcular o volume da câmara. A gente tem que a taxa de compressão é igual à cilindrada unitária mais o volume da câmara dividido pelo volume da câmara. Nesse caso, como ele forneceu a taxa de compressão, temos então que 12,7 é igual a 11 mais o volume da câmara dividido pelo volume da câmara. Temos então que 12,7 vezes o volume da câmara é igual a 11 mais o volume da câmara. Vamos ter 11,7 é igual 11,7 o volume da câmara é igual a 11. Vamos ter então que o volume da câmara é igual a 11 dividido por 11,7. Vamos ter aqui nesse caso então que o volume da câmara é igual a 0,94 litros. A cilindrada total é expressa pela fórmula número de cilindros vezes a cilindrada unitária.
O número de cilindros é 16. E a cilindrada unitária que nós calculamos anteriormente é de aproximadamente 11 litros. Com isso, a cilindrada total é igual a 176 litros. Ou seja, cada cilindro do motor diesel da locomotiva tem 11 litros de capacidade individualmente. Mas o motor em si, a soma dos cilindros, tem uma capacidade de 176 litros. Essa capacidade, assim como no cálculo anterior do navio, representa todo o seu potencial de tanto a admissão de ar para dentro do motor, quanto uma forma de demonstrar a potência desse motor.